O episódio começa com dois cientistas fazendo uma descoberta impressionante em algum lugar da África. Eles estavam escavando o solo quando encontraram um crânio de um animal. O cientista tinha certeza que aquele é o crânio mais antigo já encontrado no planeta, ou seja, é a maior descoberta da história da ciência. Ele nem percebia que atrás deles, uma montanha gigantesca era apenas uma ilusão holográfica para esconder uma cidade extremamente avançada, governada por gorilas que por acaso saíram voando de lá atrás de um outro gorila que fugiu da cidade. Os dois que estavam atrás dele, quando viram os seres humanos, resolveram voltar e se esconder nessa cidade que nunca havia sido descoberta antes. O cientista ficou em choque e sua esposa perdeu toda a ação. Ao mesmo tempo, em Central City, o Flash dava em cima de duas jovens. As duas, entretanto, não acreditavam em nada dessa história. Elas acham que ele deve ser apenas um maluco imitando o Flash, até que de repente um caminhão desgovernado bate num carro que sai voando em direção à lanchonete onde eles estavam. E o Flash utiliza sua velocidade para salvar as duas jovens. Como acabou de acontecer algo terrível, ele tem que sair dali para ajudar as pessoas que estavam no meio do acidente. E depois que ele vai embora em alta velocidade, as jovens ficaram tristes por não terem dado o telefone para ele. Flash foi correndo atrás desse caminhão que provocou toda essa bagunça. Com sua velocidade ele passa por cima dos carros. Nem parece o homem mais rápido do mundo, afinal não consegue alcançar um simples caminhão. Dois homens estavam a bordo desse veículo, que talvez seja o mais rápido da história da humanidade, e efetuam disparos contra o Flash para tentar atrasá-lo ainda mais, como se fosse necessário. Ele tenta de tudo para se aproximar e, correndo através das paredes dos prédios, consegue se jogar no alto do caminhão, mas logo é derrubado. Toda essa confusão fez um prédio começar a desabar em cima de um casal e o Flash teve que voltar para ajudá-los. Ao invés de tirar os dois antes de serem atingidos pelos destroços, ele resolveu fazer um furacão para tirar tudo dali. Tudo isso só para o caminhão poder acelerar ainda mais. Flash voltou a correr atrás deles e chegou rapidamente, mas ainda não consegue alcançá-los por causa dos disparos efetuados pelo homem. A munição finalmente acaba e ele arremessa o objeto letal como se fosse fazer alguma coisa. Flash continua correndo e agora sim alcançou o caminhão mais rápido do mundo e tentou conversar com o motorista. O homem não queria ouvir e tentou atingi-lo com o caminhão, mas acabou perdendo o controle no alto da ponte e estava prestes a cair lá de cima. Flash não pôde impedir o caminhão de cair, mas conseguiu correr e salvar os dois que estavam lá dentro. Por sorte, o Lanterna Verde chegou e utilizou seu anel para envolver o caminhão e não permitir que ele caísse na água. Lá ele. O Flash pergunta o que ele está fazendo ali e o Lanterna responde que recebeu a ligação da polícia. Alguém acabou de subtrair um caminhão cheio de isótopos radioativos e era esse caminhão que o Flash estava correndo atrás. Por isso que os dois estavam com tanta pressa. Assim que acordaram, os dois não sabiam o que estavam fazendo ali. O Lanterna Verde pegou as identidades deles e descobriu que eles são dois cientistas que trabalham num centro de pesquisas ali perto, que por acaso é o local da onde esses isótopos foram subtraídos. Agora o Lanterna quer investigar para saber por que tudo isso está acontecendo. Ele e o Flash então foram até o tal centro de pesquisas para conversar com a cientista que ficou tomando conta do lugar. Ela diz que aqueles dois são especialistas altamente respeitados em seus campos de trabalho. Talvez tenham feito isso pois estavam sob muito estresse por causa de suas pesquisas. Enquanto estava por ali, Flash começou a andar pelo lugar e pegou algumas bananas para alimentar os animais que estavam presos em grades. Ele tentou alimentar um certo gorila e a mulher ficou extremamente irritada ao ver isso, afinal naquele lugar é proibido alimentar os animais. Depois dessa cena, a mulher pediu licença para voltar ao trabalho e os dois heróis saíram dali. Flash, como sempre comendo muito, parou para comprar dezenas de hambúrgueres e o Lanterna mandava se apressar para continuar investigando. E de repente carros de polícia passam por aquele lugar. O pessoal sai correndo desesperado dizendo que um gorila fugiu do zoológico e está causando o maior terror. Flash nem pensa duas vezes, deixa os hambúrgueres com o Lanterna e sai correndo. É o John que vai ter que pagar a conta no lugar dele. Flash chegou primeiro até o parque onde o gorila estava correndo loucamente. Ele é um gorila cinza que tentava fugir das autoridades e com maestria estava se dando bem nesse assunto. O gorila subtraiu um carro esportivo de um homem que parou ali no parque por acaso para tomar um café e acelerou para fugir das autoridades. Ele infelizmente não contava que o Flash apareceria para tentar impedi-lo. O homem mais rápido do mundo subtraiu o ancinho de um homem que estava cuidando de seu jardim no meio da calçada da cidade e o utilizou para furar o pneu desse carro. O gorila perdeu o controle e acabou batendo ali numa lata de lixo. Como o Flash chegou tão rápido num carro esportivo, mas não conseguia alcançar um caminhão velho, nunca saberemos. Ele então se aproximou para capturar o gorila e ficou em choque pois o animal conseguia falar e o mandou tirar suas patas imundas de cima dele. Ao longe, alguém observava os dois. Era a cientista daquele centro de pesquisa. Ela tinha um objeto letal gigantesco em suas mãos e efetuou
um disparo de energia elétrica pelas costas do Flash. Esse disparo fez ele se lembrar do dia que se tornou o Flash e depois teve alucinações que estava correndo e se transformando num super-herói obeso. Ele não conseguia mais correr até que viu sua gordura toda na frente de um espelho e depois ficou todo magrelo, em seguida com a cabeça gigantesca que crescia cada vez mais até explodir. Na próxima parte desse pesadelo, ele era apenas uma marionete que tinha suas cordas cortadas por uma tesoura gigante e depois caía de volta para a cidade. O pesadelo piora cada vez mais, pois dessa vez ele está se transformando em um gorila. Quando acorda desse pesadelo, Flash está preso na delegacia. Ele não sabe o que aconteceu nem como foi parar ali. O delegado veio questioná-lo e mostrou para ele filmagens do próprio Flash subtraindo isótopos radioativos do caminhão que ele mesmo trouxe até a polícia com o Lanterna Verde. As autoridades querem saber por que ele fez isso e vão deixá-lo preso ali até que ele diga. O Flash tenta dizer que não se lembra de nada, até que por sorte o Lanterna Verde vem tirá-lo ali da delegacia. O Flash tá dando muito prejuízo nele hoje, até a fiança do Flash ele teve que pagar. Na saída deu um tapão na cabeça dele, pois ele só está fazendo bobeira. E agora eles têm que descobrir como aquilo aconteceu com o Flash. O homem mais rápido do mundo conta que o gorila lá do parque podia falar. E por mais incrível que pareça, o Lanterna não acredita nisso. O Flash tem que dizer que eles têm o telefone de um marciano no celular. Tudo é possível. Os dois então voltam até o parque para ver se conseguem encontrar alguma coisa. E lá, o Lanterna encontra pegadas rapidamente. Eles seguem essa pegada e encontram o tal gorila se escondendo. O Lanterna efetua um disparo de energia contra ele, que responde que aquilo não foi necessário. A seguir, o Lanterna pergunta quem é esse gorila e ele diz que seu nome é Solovar. Ele é o chefe de segurança da cidade dos gorilas. Agora é o Flash que não consegue acreditar na história. O gorila garante a eles que isso não é uma piada. Ele então conta a história de sua cidade. Ela tem sido escondida dos seres humanos há milhares de anos e durante todo esse tempo os gorilas vivem em paz. Só que agora, pouco tempo atrás, um gênio do mal chamado Grodd tentou conquistar a cidade utilizando sua avançada tecnologia de controle mental. O pessoal da segurança da cidade conseguiu impedir o plano dele, só que não conseguiram impedi-lo de escapar da cidade. Depois de um tempo, eles descobriram que o gorila Grodd escapou com todos os esquemas da segurança da cidade. E com certeza, ele deve estar planejando uma vingança terrível contra os gorilas. É por isso que ele está ali para impedir o Grodd. Tudo agora faz sentido para o Lanterna Verde. Os isótopos radioativos eram para controlar a mente dos outros, o que explica a falta de memória do Flash. Solovar confirma isso. O aparelho do Grodd precisa desses isótopos para funcionar. Flash agora quer saber onde está o gorila Grodd. Solovar pega alguns documentos em sua moto voadora e diz que sua investigação levou até e-mails trocados entre o Grodd e uma certa cientista chamada Doutora Sarah, que por acaso é aquela cientista do começo do episódio. Flash diz que sabia que tinha algo de errado a respeito dela e o Lanterna Verde fala que eles precisam chamar reforços para lidar com essa situação, mas o Flash responde que é apenas um gorila besta, eles podem fazer tudo sozinhos e sai correndo dali. Ele nem viu que o Solovar tinha já preparado alguns dispositivos para prevenir que o Grodd pudesse controlá-los mentalmente. Flash chegou rapidamente ao centro de pesquisa e a doutora tentou acertá-lo pelas costas, mas não conseguiu. Afinal, ele é o homem mais rápido do mundo. Ele quer saber o que ela está planejando e de repente é acertado por um soco do gorila Grodd que estava escondido ali em cima. Ele desvia de um disparo pelas costas, mas não desvia de um soco, vai entender. Grodd então pega seu dispositivo que controla mentes, mas antes de fazer lavagem cerebral no Flash, Lanterna e Solovar aparecem ali. Grodd não pode controlar suas mentes por causa do dispositivo em suas cabeças, mas não é eles quem ele quer controlar. O gorila então começa a controlar o Flash, que parte para cima do Solovar e depois parte para cima do Lanterna. O homem tenta de tudo para fazer o Flash voltar a si, só que não consegue e nem ao menos consegue acertá-lo com seus poderes que são tão rápidos quanto a luz. O Flash, que não alcança um caminhão, agora é mais rápido do que a própria luz e consegue destruir o laboratório fazendo o concreto cair nas costas do Lanterna. Ele então se aproxima para eliminá-lo com uma barra de ferro, mas o Lanterna se levanta e desmaia o Flash. Mas quando foi ver o Solovar, Flash se levantou e partiu para cima dele. Mais uma vez, o homem mais rápido do mundo foi parado por um simples soco. Nada faz muito sentido. Solovar então vai procurar pelo gorila Grodd, que terminou seu mais maléfico plano e estava pronto para fugir dali com a cientista Sarah. Ele pediu desculpas, não pode ficar ali pois tem uma cidade para destruir. O gorila então ativou um dispositivo com controle remoto e fez uma onda de energia emanar do centro daquele lugar. Lanterna Verde tentou impedir essa onda de continuar
continuar emanando com seu anel, mas ele não era poderoso o suficiente para isso. Essa energia então se expandiu cada vez mais até tomar conta de toda a Central City e fazê-la simplesmente desaparecer. Os heróis lá da torre da Liga da Justiça perceberam que Central City desapareceu e foram até lá para ver o que estava acontecendo. Afinal, o Lanterna e o Flash não respondiam os comunicadores. Lanterna e Solovar nesse momento estavam acordando e depois de colocar seu dispositivo na cabeça do Flash, ele também acordou. Flash mal pode acreditar que mais uma vez caiu nos truques do Gorilla Grodd. Lanterna tenta se comunicar com a torre da Liga da Justiça, mas não consegue. Quando saem daquele lugar, eles descobrem o motivo. Central City estava coberta por um domo de energia igual ao domo que cobre a cidade dos gorilas. Esse domo é impenetrável, nada poderá entrar ali e nem sair. Segundo Lanterna, é fácil resolver isso, é só destruir o gerador de energia. Ele então volta até aquele núcleo e tenta penetrar o escudo com a energia de seu anel, mas não consegue. A tecnologia é alta demais e Solovar chama eles para encontrar o Gorilla Grodd. Nesse momento, a Liga, que estava procurando pela cidade, não estava enxergando, mas ela aparecia no radar da nave projetada pelo Batman. Achando que estava com defeito, o marciano continuou indo à frente e bateu no domo. Ele agora vai aprender a confiar mais nas habilidades de engenharia do Homem-Morcego. Assim que tocaram o solo, os heróis foram tentar atravessar aquele domo de energia. O marciano não consegue atravessá-la e a massa da Mulher Gavião também não funciona. Segundo a Mulher Maravilha, eles terão que tentar algo diferente. Ao mesmo tempo, Flash, Solovar e Lanterna encontravam o Gorilla Grodd. Ele havia reunido toda a população da cidade e hipnotizou todo mundo. O gorila estava colocando todos eles ali contra a humanidade, dizendo que seres humanos são coisa do passado, eles fedem e não são evoluídos como gorilas. Ao mesmo tempo, Batman entrou em contato com os outros heróis e falou que descobriu uma fonte de energia igual àquela em um lugar da África. Talvez eles devam ir até lá para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, em Central City, o Flash não conseguiu manter sua boca fechada e acabou falando besteira para o Gorilla Grodd, que descobriu que eles estavam ali. O gorila então colocou os seres humanos contra os heróis. Para comprar um pouco de tempo, o Lanterna criou um buraco ali ao redor deles com seu anel e depois partiu para cima do Gorilla Grodd, enquanto Flash e Solovar ficaram ali. Flash fica desapontado ao ver que as mulheres que ele salvou no começo do episódio estavam ali querendo eliminá-lo. Lanterna estava sendo atrapalhado pelas autoridades que efetuavam disparos contra ele e Flash teve que sair dali para ajudá-lo. Nesse meio tempo, o Gorilla Grodd simplesmente desapareceu. Batman e os outros heróis chegaram até o lugar da África onde tinha o sinal de energia e foram desmaiados por um sistema de segurança. Os gorilas então os levaram lá para dentro da cidade dos gorilas. O chefe da segurança, que ficou no lugar do Solovar, veio questioná-los, achando que eles eram espiões. O gorila quer respostas e vai utilizar todos os métodos necessários para fazê-los falar. Ao mesmo tempo, o Gorilla Grodd invadia uma central de lançamento de mísseis nucleares lá nos Estados Unidos e hipnotizou todo mundo. Ele então deu as coordenadas para a cientista, que colocou tudo no computador e eles começaram a sequência de lançamento dos mísseis. Flash finalmente perdeu a paciência e tirou o Gorilla Solovar do meio das pessoas. Eles se encontraram com o Lanterna, que mesmo sem saber para onde o Gorilla Grodd foi, ele diz que seu anel por acaso consegue seguir o rastro que a moto voadora dele deixa. O Flash fala que realmente isso é muita sorte, hein? Eles então seguem o rastro até a central de lançamento dos mísseis e invadem o local. Só que é tarde demais. Os alarmes estão soando. Os mísseis nucleares foram disparados. Lanterna vai se apressar para tentar impedi-los de atingirem seus alvos e manda Flash e Solovar darem um jeito no Grodd. Os gorilas ainda estavam na cidade dos gorilas, descendo o cacete nos super-heróis para obter respostas. E como está sempre preparado para tudo, o Batman conseguiu escapar de suas algemas e libertar os outros super-heróis. A Mulher Gavião abriu um buraco na parede e todos conseguiram escapar. A segurança do lugar ainda foi atrás deles, mas nem precisava, pois os heróis não podem atravessar o domo de energia. Do nada, o sistema de segurança da cidade foi desativado. Gorilla Grodd está hackeando o sistema. Eles então, utilizando seus scanners extremamente avançados, detectaram mísseis nucleares vindo em direção à cidade. O gorila então quer evacuar a cidade e não liga para o que vai acontecer com os super-heróis, mas a Mulher Maravilha diz que pode ajudá-los. Lanterna Verde estava se apressando. Ele conseguiu desativar um dos mísseis, depois acelerou e conseguiu desativar o próximo, só que a explosão fez alguns pedaços de metal atingirem sua cabeça e ele desmaiou. Ao mesmo tempo, Flash e Solovar já estavam lá combatendo o Gorilla Grodd. Ele não era rápido o suficiente para acertar o Flash. Os mísseis que faltaram ser desativados pelo Lanterna estavam indo em direção à cidade dos gorilas, e o Lanterna conseguiu recobrar a consciência, mas era tarde demais. Por sorte, os outros heróis já estavam na cidade. O marciano
marciano facilmente desativou um dos mísseis, simplesmente passando por dentro dele e tirando uma peça importante. Mulher Gavião destruiu outro, mas uma de suas metades continuou indo em direção à cidade, e a Mulher Maravilha teve que utilizar toda a sua força para diminuir a velocidade dele e impedi-lo de destruir tudo. Infelizmente, o míssil caiu em cima dela. Batman correu para tentar salvá-la, mas o marciano veio mandá-lo parar. A Mulher Maravilha perdeu a vida. Só que não, de repente ela empurra o míssil, estava tudo bem. Vendo que Batman se esforçou para tentar ajudá-la, a mulher até deu um beijo nele. Gorilla Grodd se ferrou, não tem mais mísseis, e o Flash desvia de seus ataques, fazendo ele tomar choque de tudo que destrói sem querer. Por algum motivo, o Flash resolve desafiar o Gorilla Grodd e diz que eles devem lutar sem os dispositivos em suas cabeças. Flash então remove a única coisa que o protege do Gorilla Grodd, e o gorila então vai tentar controlar sua mente, mas quando usa sua coroa, uma descarga elétrica frita o cérebro dele. A cientista mal pode acreditar que o Flash acabou de destruir o cérebro do ser mais inteligente do planeta, e ele conta que isso aconteceu pois tirou alguns fios do lugar quando acertou o Gorilla Grodd. Flash então fala pra cientista que ela vai ficar bem, pois agora não está mais sendo controlada por ele, e tem uma baita surpresa: a mulher não estava sendo controlada, ela fez tudo isso pois amava o gorila. Todos os heróis então foram para Gorilla City, e os gorilas agradeceram por toda a ajuda. Eles então foram mostrar o terrível destino do Gorilla Grodd. Ele vai ficar para sempre ali preso, e como seu cérebro foi fritado pelo Flash, agora ele é apenas um vegetal, não tem nada em sua mente. Ou será que não? Obrigado por assistir, até o próximo!